sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nosso segundo episódio do Cada Caso um Case. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou, que está mandando mensagem. Garanto que essa segunda temporada está incrível, com muitas histórias interessantes para a gente contar. Antes de eu apresentar meu convidado, eu queria agradecer aos patrocinadores e apoiadores desse projeto, começando pela agência New Varejo, Anamera Joias, Bluesoft, Elas do Varejo, Horus, Shopper2B e XL Consultoria. Obrigada aí pelo apoio e por acreditar aqui nesse projeto de ouvir histórias como a que eu vou contar hoje. Contar um pouquinho sobre meu convidado. Ele é nascido em Blumenau, tem uma história empreendedora e admirável. E admirável pelo aquilo que ele alcançou com a rede de supermercados, atuando hoje como presidente, mas também admirável pela sua humildade, pela família que ele construiu e pelo respeito que ele possui no segmento de varejo. Ele é casado com a Rosemary, tem 3 filhos, o Paulo Júnior, a Ana Paula e o André Felipe, e ele sempre fala dos 3 com muito orgulho. Para quem teve a oportunidade de conviver um pouco com ele, logo percebe o motivo de ser bem-quisto por tantas pessoas. Eu particularmente presenciei em diferentes ocasiões o quanto ele é querido, mas especialmente quando eu estive na sede dele em Indaial, eu pude ver o carinho e o respeito que seus sócios e os colaboradores têm por ele. E aí eu pensei, esse cara é realmente top. Seja bem-vindo ao Cada Caso um Case, Paulo Lopes. Obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui contigo. Obrigada a você, obrigada pela agenda. Eu sei que é super corrida, desafiador. A gente está aqui para bater um papo, para conhecer um pouco mais da sua história, de como o varejo entrou na sua vida. Mas eu queria que você contasse primeiro um pouco sobre sua infância. Eu sei que você nasceu em Blumenau. Me conta um pouco como era a infância do Paulo. Bom, eu sou um filho do meio de 5 irmãos, né? Do meio mesmo. E a gente, desde muito novo, a gente já começou a trabalhar no varejo. Quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai abriu um pequeno atacado de guloseimas. Uhum. Eu sempre brinco, o pessoal que conhece é porque é mais antigo, né? Pirulito Zorro, Pirulito Campeão, Bala Soft. A gente vendia muito. Bala Soft não vende mais, né? Não, nós vendíamos muito isso, né? Meu pai trabalhava, antes disso, nas lojas HM, para quem também conhece, foi uma grande rede de varejo do Brasil que infelizmente não existe mais. E ele saiu para abrir o negócio dele. E eu tinha 10 anos de idade e a gente já começou a trabalhar juntos. Uhum. Então, descarreguei muito caminhão de bolacha, muito caminhão de bala. E já com 14, 15 anos já dirigia, ajudava a fazer entrega na região. Bem jovem, né? Uhum. Lá em Blumenau mesmo. Lá em Blumenau, exatamente. E quando eu tinha 14 para 15 anos, a gente já estava num outro segmento, assim, já vendendo produtos da cesta básica, trigo, arroz. E nós tínhamos os vizinhos que vinham querer comprar lá no nosso atacado. E era muito ruim, porque você estava fazendo alguma coisa, tem que parar para atender os vizinhos. Eram todos amigos, né? A gente não podia dizer não. E eu comentei com meu pai, por que a gente não faz aqui um espaço para poder ter o produto exposto para vender para quem vem comprar? Porque atrapalha, você tem que parar o que está fazendo, né? Ele disse, olha, eu não quero saber disso não, se tu quiser te vira, tem um espaço ali, vai e faz. E eu, beleza, chamei um carpinteiro, pus umas prateleiras lá, improvisei um caixa. Olha só. E começou... Como uma mercearia mesmo. Como uma mercearia muito pequenininha, um espaçozinho, sei lá, não sei se dava 10 metros quadrados. E foi dando certo, foi ampliando, até que se transformou num supermercado. Começou com qual nome? Era, na época, o atacado do meu pai era Luiz Júlio Lopes Comércio, não sei do quê. Né? Depois virou Cibal, mais tarde. Tá. Cibal Atacadista. Mas na época era o nome do meu pai. E foi dando certo e criou o mercado. Então, e seus irmãos são homens e mulheres? Uma mulher e 4 homens. E eles atuavam? Todos trabalhávamos no atacado. Tá. Né? Daí os 2 mais velhos já faziam entrega, já vendiam. Enfim, eu tenho um mais novo que eu. E o mercado praticamente eu que comecei a cuidar.
né? Depois a minha mãe começou a ajudar, e a intenção não era fazer um supermercado, era só ter um ponto para poder atender ali a vizinhança, né? Entendi. Porque o volume estava na distribuição mesmo. Exatamente. Entendi. Né? Começou com guloseima, meu pai vendendo sozinho, depois foi indo, começou a botar vendedores, foi crescendo, né? Nós temos um grande atacado, que mais tarde acabou fechando, mas começou com atacado. Tá bom, isso que eu ia perguntar, essa parte de distribuição não existe mais. Não existe mais, não. Tá. Chegou um ponto ali que a gente também, né, todos começaram a constituir família, a gente fez uma cisão na empresa, uma parte ficou com o atacado, outra parte ficou com o supermercado, né, e o atacado acabou fechando mais para frente, assim. É interessante ouvir essas histórias, Paulo, porque é muito do feeling, né, que vocês começam, assim, né, ou do tino comercial, que antigamente dizia, né, o tino comercial, porque você começou, eu acho que tem que ter um balcão aqui, de repente vai aprendendo. Mas sabe que a família do meu pai é uma família de empreendedora e de varejo. Tá. Né? O meu avô, que faleceu muito cedo, ele já teve, na época, ele faleceu com 32 anos. Ele tinha açougue, tinha uma pedreira que tirava pedra de calçamento de rua. Ele já era um empreendedor, né? Já tinha diversos terrenos que tinha comprado muito jovem. Então, e meus tios todos também vieram com comércio, né? Tá. Então, já veio de uma família, que acho que está um pouco no sangue também, né? De se apoiar e de se admirar também, de ter referências. Exato. Que legal. Eu tinha um tio, assim, que para mim era uma fonte inspiradora, que ele era uma pessoa incrível, assim, de varejo, né? Um baita comerciante, e ele me inspirou muito, o tempo todo. Eu acho que um pouco, né, da minha inspiração veio dele. Que legal. Né, que contribuiu, assim, para chegar onde estamos hoje, né? E você com os irmãos sempre viveram em Blumenau? Sempre em Blumenau, todos muito próximos uns dos outros. Né? Família grande, devia ser aquela reunião boa de família. Sim, não só com meus irmãos, mas meu pai também tinha 5, 6 irmãos. Primos. E era uma festa. E era sempre na casa do meu pai. Né? Que legal. Sabe aquela mesa comprida, assim, que juntava tudo, ficava naquela mesa, né? Sempre foi assim, em aniversários, Natal, Páscoa, sempre. Tudo era motivo para festejar, Entendi. né? Era muito bacana. E você, quando pequeno, você tinha sonhos de, eu quero ser, não sei, bombeiro, tinha alguma coisa que você... Eu queria ser médico. Médico? Olha Sim. só. E eu tentei, quando eu terminei o 2º grau, com 17 anos, eu tentei 3 anos vestibular para medicina. E não Não passei, porque na época, em Santa Catarina, só tinha a UFSC. Tá. Hoje você tem centenas de faculdades de medicina. Na época, em Santa Catarina, só a UFSC, né, que era a Federal de Santa Catarina. Tá. Me lembro assim, que era 120 candidatos para uma vaga. Nossa. Né? E era difícil. Né? Eu estudava, mas trabalhava, sempre trabalhando com meu pai, estudava à noite. Que interessante. Bem difícil, né? E tinha alguma especialidade? Não, era médico, por enquanto médico. Não, médico. E hoje sou supermercadista, olha né? Uma pequena diferença. Que legal, mas hoje que pela sua trajetória você olha e fala, acho que Deus entendeu que não era por aquele caminho. Eu acho que sim, né? Porque acho que na hora a frustração é difícil, né? A gente eu conheci a Rose, a gente casou muito jovem também, então foi uma coisa assim que, né? Acho que, sei lá, como tu falasse, acho que Deus que caminha a gente tinha que ser, né? Não era para ser médico, era para ser supermercadista. E quando você conheceu a Rose, ela atuou com você? Não chegou a atuar? Não chegou a atuar, não. Tá. Na época que a gente se conheceu, ela trabalhava na Sulfabril, que era uma indústria famosa lá de Blumenau, malharia. Trabalhava na área de estilismo. Tá, né? Que legal. Mais tarde ela veio trabalhar comigo, mas no começo não. Quando a gente casou, não. Que Mais legal, tarde, sim. Que legal. E você tinha apelido quando era... Pode contar? Posso. Era Teda. Teda? Teda. Olha que diferente. Me perguntar por quê, né? Porque meu nome é Paulo César. Eu imagino que quando eu perguntava meu nome quando era criança, eu devia dizer Paulo Teda. Acho eu que é isso. Mas sabes que ninguém me chama de... Não, já foi bem só quando era criança. Sim. Muito bom, Teda. Mas a criança tem umas criatividades para falar algumas coisas que eles imaginam, a gente nem sabe de onde tirar. Exato. Eu não tive apelido, mas alguns que... O meu pai era Binho, e eu demorei para entender, mas na época era de Kleber, Klebinho. Então sempre tem, eu gosto de saber os Sim, sempre os vem. apelidos. Eu imagino
né? Que o meu foi isso. Aham. Paulo César, Paulo Teda. Provavelmente deve ter sido isso. Muito bom. E aí, então, você tentou médico, não conseguiu, e no paralelo, você com o varejo acontecendo, é isso? Trabalhava com a família. E tem uma curiosidade aí, eu sempre digo que meu pai foi o único pai que não quis ter um filho médico. E ele não fazia questão. Aham. E ele dizia, cara, tu tem que fazer contabilidade, tem que fazer direito, daí ajuda a empresa, né? Eu dizia, pai, mas eu quero ser médico. Pai, não, Eu vou mas cuidar da veja família. bem. Que é ótimo Daí ter um médico na família. eu brinco que foi o único pai que não quis ter um filho médico. Chegou um ponto que eu falei para ele, pai, eu preciso fazer um cursinho pré-vestibular. Aham. Eu não vou conseguir passar para medicina. Pai, deixa eu fazer um cursinho pré-vestibular. E o melhor cursinho na época era em Florianópolis. Aham. Eu tinha 19 anos. Daí ele só, tu vai, mas contra gosto. Tá bom, deixou. E eu me lembro assim que o dia que meu irmão me levou, era bem no Dia dos Pais. Ele estava chorando no portão. Olha Né? só. E eu saindo e ele chorando no portão. Nunca me esqueço disso. Uma coisa que me marcou bastante, assim, né? Porque ele queria que a gente ficasse ali junto, né? Trabalhando junto com ele e tal. Os pais têm sempre... Sim, essa- e é normal isso, né? ainda mais normal. quando é dono de negócio, essa tendência que os filhos Sim, sigam, né? sim, exatamente. Porque realmente você falou, os pais normalmente falam, não, meu filho é médico, tem aquela... Sim. Sempre falam com... E eu brinco, né? Eu brincava com ele, né? Depois, já mais tarde, né? Pois é, né, pai? O pai foi o cara, o único pai que eu conheço que não quis ter um filho médico. Todo mundo tem um sonho, né? de ter um filho. Eu tive esse sonho, né? Eu gostaria muito que um filho meu fosse médico e nenhum dos três também foi. Os três trabalham comigo hoje. Muito bom. Mas é isso. E você se formou em quê? A administração. Tá. Daí, na época, como eu não passei para... Né, o último que eu fiz para medicina, agora eu também vou fazer junto. Daí fiz lá para minha cidade, que era FURB. Fiz para economia, não, administração. Tá. Não, contabilidade. Porque meu pai dizia, ó, faz contabilidade, né? E daí eu fiz contabilidade, fiz um ano, mas pensa um troço ruim. Nossa. Eu quase rodei a principal matéria, que era contabilidade, porque eu não gostava. Disse, não é para mim. Daí eu vou mudar para outra coisa. Eu fui ver, vou mudar para direito. Daí mudei e transferi para direito. E quando eu comecei a fazer direito, a gente abriu uma loja num bairro mais afastado da cidade. Na verdade, foi a primeira filial, né? Porque aquele mercado que eu comentei contigo foi crescendo, mas era próximo da nossa casa, próximo da onde a gente tinha um atacado. E essa loja era um cliente nosso, um bairro bom. E o cliente queria vender esse mercado. Meu irmão mais velho disse, pai, tem um supermercado lá, eu acho que é um ponto bom, por que a gente não compra tal? E nós compramos. E eu fui tocar. Na época eu tinha 23 anos. E a minha filha tinha 9 meses e fui lá tocar esse supermercado. A Ana é a mais velha. A Ana é mais velha. E eu tive que ir para a faculdade, né? Porque eu saía de casa às 6 da manhã e voltava às 10 da noite. Não teve mais condições de continuar o curso. Estava fazendo direito na época. E daí foi indo. Mais tarde, eu acabei me formando e voltei para a faculdade. Entendi. Uma coisa que eu não me conformava, assim, eu tinha um monte de amigos, né? Todos que vieram de fora para estudar em Blumenau. Tá. Cidades vizinhas, Tá. cidades pequenas, para estudar em Blumenau, para se formar. E eu dizia, poxa, como é que eu nasci em Blumenau? Não vou ter... Próximo da faculdade. Aquilo não entrava na minha cabeça, se eu tenho que fazer faculdade. Daí E você curtiu voltei. fazer direito? Não. Quando eu voltei fazendo administração. Entendi. Porque direito também é difícil para difícil, né? tinha que estudar bastante, né? Mas daí, quando eu voltei, fazia sentido eu fazer administração, né? Eu já estava no varejo há bastante tempo. E foi muito legal porque a faculdade é muita teoria. E eu estudei com piazada de 20, 21 anos, 22 anos. Foi muito legal, assim. Eles tinham um respeito incrível por mim, gostavam bastante. E você tinha uma prática, né? Total. E tanto que achava interessante, porque os professores às vezes chegavam ao final da aula, ô Paulo, vem cá, o que tu achou? Tá bom a aula? O que eu preciso melhorar? né? Porque eu dizia para eles assim, o cara falava em nota fiscal, e eles trazem uma nota fiscal, porque esse cara não sabe o que é uma nota fiscal. Pega lá e imprime uma, traz, se quiser eu te ajudo, pede para mim que eu trago, né? Para mostrar, porque o cara fala, e eu via que a gurizada ficava assim, né? Fala em alíquota de imposto, os caras não sabiam o que se tratava. É verdade. Muita coisa da faculdade que eu lembro que o professor fala, isso aqui vai ser importante, mas até você entender ou tangibilizar aquilo que ele está falando, demora a assimilar. Exato. Mas eu, com a experiência que eu tinha, ficava muito mais fácil. Né? E foi bacana, foi uma experiência incrível. Daí me formei em 2005.
Foi bem daí logo depois já comecei a fazer um MBA na FGV, Tá. que terminei em 2008. Na verdade, foi 2009, porque 2008 nossa última matéria deu uma tragédia em Blumenau. Ah, Deu por uma causa de enchente chuva? gigante. Foi um troço muito triste, destruiu a cidade. E a gente daí ficou para março do ano seguinte. Uhum, Né? Mas logo que terminei a faculdade, já engatei o MBA, assim, foi bem legal. Foi uma sequência, né? entendi. Em gestão empresarial também. Tá. Então foi bem, bem bacana. Legal. Ajudou muito, né? Acho que, principalmente, né, porque conciliava Aham. a experiência com a Sim. teoria. E achei muito legal porque os cases, de um modo geral, durante o curso, era supermercado. Ah, Né? entendi. Eu fiquei impressionado, assim, os professores que vinham de São Paulo, Rio de Janeiro, todos os cases que eles traziam, de um modo geral, era muito de supermercado. Entendi. E aí Tanto que você aproveitou quando super. ia fazer qualquer trabalho, vamos fazer com o Paulo, vamos fazer o assunto você é supermercado. Quer dizer, o Paulo faz aí, eu põe meu nome. Não, no Isso. MBA não é assim, né? Não, não. Mas é interessante, né? Isso me chamava a atenção, porque eu tinha uma bronca na época da faculdade, porque Blumenau sempre foi uma cidade industrial, muito industrial. Hoje não. Hoje é muito mais varejo e serviço, mas na época era muito industrial no passado, né? Tanto Tá. que essa Hering, Sufabril, Teca, Artex, são todas empresas Verdade. de Blumenau. Muito Verdade. forte, né, a indústria. Então, e os professores da FURB, todos vieram da indústria. Todos, sem Hum, exceção. E quando você ia para a aula, os exemplos eram sempre de indústria. Isso me entendi. deixava chateado. Pô, eu sou de varejo, cara. E os caras não trazem nada de exemplo de varejo. Uhum, Eu cobrava isso dos professores. Mas era a experiência deles de indústria que faziam entendi. com que eles trouxessem exemplo de indústria. Já no MBA foi diferente. Vinha muito exemplo de varejo. Daí Entendi. eu achei bem bacana, porque a maioria, e principalmente de varejo alimentar, E você já né? pensou em dar aula? Pensei. Que eu acho que você tem uma didática super Pensei e eu acho boa. que ainda vou, como hobby no futuro, Eu eu acho que eu acho. pretendo, Eu sim. acho. Só que assim, né, Bruno, acho que hoje dar aula é bastante complicado, né? Você tem que estar muito preparado. Uhum. Você fala alguma coisa, o aluno está ali com o celular e pesquisa para É. saber se é verdade ou Ah, não. sim, Então você não sim. pode falar besteira, né? Tem que estar muito preparado e tem que estudar para isso, É. né? Você imagina, você pega uma sala de aula com 40, 50 alunos, hoje, com todo o conhecimento que a É. pessoa pode buscar em qualquer lugar, você tem que estar muito preparado, né? Mas ó, quando a gente vai, por exemplo, pensar em MBA, por exemplo, que se você tem essa vivência, acho que você conseguir juntar essa teoria com essa prática no MBA, acho que É, legal. pode ser Não, eu acho que ainda interessante. no futuro Porque eu pretendo. acho que faculdade ainda é muito teoria, né? Mais ainda. Agora, o MBA são pessoas que já vivem na Sim, sim, prática, eu sim. acho que pode Não, ser. é outra pegada, né? Eu É. recomendo. Você é professora? Eu não, eu recomendo pela sua didática. Eu queria ser, quando eu saí da Nielsen, que eu comecei a minha consultoria, eu falei, acho que eu quero dar aula também. Porque eu gosto muito de falar, de explicar, sabe? Mas aí acabou não dando certo. Mas quem sabe um dia. Eu acho que de uma certa forma palestrar ou fazer workshops é de uma certa forma dar Sim, aula. sim, sim. Mas eu tenho vontade de estar, especialmente em MBA, assim, porque eu gosto. Tens bastante conhecimento, É, né? eu E gosto. ajudaria É, bastante. Isso é legal, sim. é. Mas eu falei, não tenho experiência, mas eu falei mais pela sua vivência, pela sua didática, acho que seria legal. Vamos ver, quem sabe no Quem futuro. sabe? Né? Mas aí me conta, como que foi evoluindo, como até chegar no dia de hoje? Quando falei que a gente abriu aquela loja na Itapaua Central que eu fui cuidar, trabalhei pra caramba. Na época, minha mãe foi comigo, era eu e minha mãe. Contratei o primeiro funcionário, acho que um mês depois, Uhum, e trabalhamos muito, muito. Né? E foi crescendo. A Itapaua Central é um bairro muito grande de Blumenau, um dos bairros que mais cresce. Tanto que hoje a tá. gente fala que é meio que faixa de Gaza, porque abriu, já tem 3 Atacados. atacados na via, é uma rodovia, né? E vai abrir mais um. Meu Deus. Enfim, é uma região bastante disputada, mas é uma região que cresce muito. Aham. E eu sempre digo, né, Bruna, que o ponto comercial ele é fundamental. Uhum, E principalmente em região que cresce. Porque às vezes você bota uma loja, verdade. né, num lugar pequeno, você abrir um Você concorrente, divide o bolo, né? divide o bolo. Onde eu estou lá nessa loja, né, é uma das 27 que nós temos hoje, é uma região que cresce bastante. Com todos esses players que abriram,
Óbvio que a gente perdeu venda, mas recupera muito rápido. Tá. Quando a região cresce, né? E nós estamos inseridos hoje na região que é o mais próximo do litoral, que é uma das regiões que mais cresce em Santa Catarina. Então, isso ajuda bastante também. Apesar de toda a concorrência, Santa Catarina, acho que todos sabem, é um dos lugares mais disputados hoje. Abrem muitas lojas, mas é uma região que cresce. Isso ajuda, né? Aqui em São Paulo, esse movimento acho que também está acontecendo, porque já não cabe mais. Assim, atacado, eu não sei como que... Porque é muito próximo do que a gente conhecia como premissa de atingir um raio, né? Hoje já tem muita intersecção, mas você vendo para o interior de São Paulo, os atacados já indo para lá, porque realmente aqui já não tem mais Saturou. Não tem nem espaço, Exato. né, para você ter um atacado. E o atacado ele exige um grande terreno. E um grande terreno hoje custa caro também. Custa caro. Em São e não Paulo, tem disponibilidade. Então... Né? Cada vez mais difícil. Não, Santa Catarina não é diferente. Você tem que procurar... aqui, acho que talvez no Brasil como um todo, esse movimento de fechar hipermercados se aproveitou para abrir atacado no lugar, né? Santa Catarina não tinha muito hipermercado. Poucos, né? Tá bom. Tanto que não fechou nenhum. Tá né? bom. Não fechou nenhum. Era mais comum supermercado mesmo, esses mais de bairro. Agora, recentemente, o Angelone converteu 3 lojas, que eram hipermercados, porque eram lojas grandes, em atacado. Mas ele converteu dele mesmo, né? Aqui em Blumenau, aqui em São Paulo teve o caso agora recente do Extra, né? Sim, pelo Açaí. Que eu acho que é o caso mais... Eu não sei dizer se o Atacadão aproveitou alguns hipers do Carrefour, não sei dizer. Porque... Acredito que talvez sim. sim. Provavelmente sim, né? Provavelmente sim. A nível Brasil... provavelmente sim. Porque o Carrefour tinha bastante hipermercado. E nessa época de uma loja, ou nesse começo, quais eram os desafios que você tinha, que eram diferentes do que você tem hoje? Bom, uma que eu aprendi a trabalhar no mercado sozinho. Na vida. Vendo os outros... eu visitava muitos concorrentes maiores, né? Blumenau chegou a ter Pão de Açúcar no passado. Naquela reformulação do Pão de Açúcar, ele fechou. Né? Então, eu me inspirava bastante em Pão de Açúcar. Me inspirava em outros players do estado lá, que eram grandes já na época. E a gente vai aprendendo dessa forma. Aprendendo, errando, aprendendo. Mas não tem outro jeito. É assim mesmo. Né? E, obviamente, naquela época era muito diferente. Eu acho que era muito mais fácil. Né? Hoje, com toda a tecnologia, com todos os canais, né, que o cliente tem para poder fazer suas compras, ele consulta hoje tudo no iPhone, né, no smartphone, enfim. Na época não tinha nada disso. Sim. Eu brinco que o CRM acontecia na prática, ali que você conhecia o nome do cliente, você sabia o que ele gostava. Exatamente. Né? E assim, essa questão de preço sempre foi assim. Nunca foi diferente. E me lembro que, né, ao longo desse tempo todo, você vai assistindo palestras, vai vendo pesquisas, e sempre, não, porque o preço não é o primeiro lugar é o atendimento, enfim, mas sempre é preço. Passa ano, vem plano econômico, né? E é sempre preço. É isso que eu falo, mas talvez um pouco pela característica, eu não sei, talvez Blumenau, o Sul tem um nível socioeconômico maior do que a média e também o desemprego menor, né? Mas acho que o tema de econômico no Brasil, essa variação, ele impacta o preço de todos os lados, né? Não tem jeito. Não tem jeito. E assim, né, Bruna? Apesar de, lógico que Santa Catarina hoje é um estado que cresce muito, vivemos pleno emprego, o nível de desemprego lá é menos de 3%, tanto que nós temos muita dificuldade hoje com mão de obra, muito. E não é só nosso segmento, quando você fala com outros segmentos, amigos meus que têm outras empresas, não é diferente, mas tem pessoal de baixa renda também. Sim. E mesmo quem tem renda, cara, preço é fundamental. Ninguém paga mais porque... eu vou pagar mais nesse arroz porque eu... exatamente. Né? E vamos lá, Coca-Cola é Coca-Cola em qualquer lugar. No atacado, no varejo, numa loja de conveniência, numa loja de vizinhança. Exato. E o cara não vai pagar mais por isso. Exato. Né? Ele paga mais realmente nos perecíveis, na qualidade, na variedade,
né, numa adega, e óbvio que, né, ele Ou vai que se ele buscar... percebe que tem um benefício naquele produto. Exato. Perfeito. Mas eu sempre vejo que preço é que mais leva o cliente na loja. Tanto que está aí o fenômeno que é o atacado, que mostra isso. Me lembro quando começou o primeiro atacado em Blumenau, muitas pessoas torciam o nariz. Eu não vou naquele lugar. Hoje você vai ver todas as classes comprando. Todas, sem exceção. Né? Então... Mas eu acho... E não sei, aqui a referência que eu tenho era do Macro, que era muito PJ, assim. Você comprava no atacado. Você ia lá esporadicamente, para quem comprava para casa, né? Você ia esporadicamente quando eu te aceitava, porque eu acho que tinha que ter o cartão, tinha uma coisa assim, era mais restrito, né? Vou te contar um episódio do Macro. Lá em Santa Catarina tinha 2 Macros. Um em Florianópolis, outro em Joinville. E há muitos anos atrás, eu estava em Florianópolis, era perto de dezembro, assim, e eu disse, vou lá visitar o Macro, nunca tinha ido. E quando cheguei lá, realmente, eles eram praticamente só PJ. Acho que era só PJ. Só PJ. Não tinha a pessoa física. E, perguntei, como é que faz para comprar? Você tem que fazer um cadastro. Foi rapidinho. E comprei, enchi um carrinho. E na hora de pagar, pagava-se com cheque. Né? E eu fui querer pagar com cheque. Não, a gente não aceita cheque. E eu fiquei um tempão na fila, porque tinha 3 ou 4 caixas trabalhando. E eram compras grandes, aqueles carrinhos que, né? E de caixa. Não era nem aquele carrinho fechado, era não, aquela plataforma. Né? E na minha frente tinham filas daqueles carrinhos e 3 caixas operando só. Fiquei lá tranquilamente mais de 1 hora na fila. E quando cheguei no caixa, não pude levar, porque pensa como eu fiquei bravo. Nossa, mano. Não, e você fica inconformado. E não precisa, não tem muito tempo que alguns atacados grandes aí não aceitavam o cartão de crédito de fora. Sim. Demorou agora sim. Agora é recente que todos aceitam, né? Exato. Mas era comum não aceitar. Na época era... Eu nem lembro, acho que o pagamento nem lembro como é que era, porque não aceitaram o cheque, não sei como é que se pagava. Eu acho que era ou o dinheiro ou o cartão deles. Provavelmente. Acho que era o cartão deles. Mas eu também podia ter perguntado antes, né? Não passou pela minha cabeça que não iriam aceitar cheque. Porque cheque era o que se usava. Mas você sabe que tem uma história, fazer um parênteses aqui, eu fui almoçar num restaurante famoso aqui em São Paulo de feijoada. Tem uma mãe, minha mãe tem uma irmã que mora fora do Brasil, então estava aqui, a gente, vamos reunir, comer feijoada, porque quem não mora aqui, feijoada. E a família, assim, grande, comemos, felizes, não sei o que, e na hora de pagar, o cara falou, não, a gente não aceita cartão. Falei, moço, mas assim, eu não tenho outra coisa, assim, eu não tenho... Não, a gente não aceita, a gente não aceita. Eu falei, então, vocês ficam aqui, a gente vai lá sacar o dinheiro em algum banco, sei lá. E depois de muita briga, ele tinha lá a maquininha mais resistente por causa da taxa. Sim. Aí eu falei, não é possível que um restaurante tão conhecido assim, e recente, assim, deve ter 3 anos, não sei. Mas tu sabes que lá em Balneário Camboriú tinha um restaurante que eu gostava muito, era um bistrô. É o Zé. Ele era o cozinheiro, o chefe, na verdade, né? Para mim, um dos melhores restaurantes que eu conheço do Brasil. Que legal. Era fenomenal. E na pandemia ele acabou fechando. Tá. E a primeira vez que eu fui lá, porque me indicaram, jantei também. Na hora de pagar a conta, vi a conta, eu saquei do cartão. E ela disse... Não recebemos cartão. Mas como? Como é que eu vou te pagar? Ela pegou na conta que ela trouxe para mim, ela botou a conta. Semana que vem tu me faz um depósito. Ela nem me conhecia. Na base da confiança. Na base da confiança. A Margarete, até hoje, a gente frequentou muito o restaurante, muito. Eu indiquei para muita gente. Era um bistrozinho francês, com 10 mesas. Tinha que reservar, senão você não conseguia. Ele só atendia sexta e sábado, porque durante a semana era um restaurante de escola. Ele dava aula. Tá. E sexta e sábado ele abria para o público, né? Mas era muito pequenininho. E era fenomenal. E na pandemia eles fecharam e não abriram mais. Que pena. Uma pena. E foi um negócio interessante, porque eles não me conheciam. Né? Só paga. Mas antigamente era a base da confiança, né? Tinha a caderneta lá que você deixava anotada. E não faz tanto tempo assim, mas eu achei... Como ela não aceitava cartão, vai fazer o quê? Tem que ter alguma alternativa. E ela, obviamente, confiou. E eu achei bacana isso. Né?
Foi tanto que marquei para sempre Aí e ganhou, a gente frequentou muito, sim. Viramos amigos, né? E frequentamos muito o restaurante. Infelizmente fechou. Que legal. Mas é isso. Só o macro que você não conseguiu ficar amigo. Só o macro, não. E eu fiquei muito chateado. Xinguei tanto aquele pessoal. Nossa, eu imagino. Apesar que ninguém tinha culpa, né? Porque é a regra da empresa. Eu talvez devesse ter perguntado antes. Ou quando eu fiz ali o cadastro. Não, e certeza que depois que te falaram, você provavelmente viu uma placa escrita ali que você nem tinha reparado antes. Não, provavelmente tinha mesmo, e eu não vi. E eu entrei e achei tão bacana os produtos que tinha, muita coisa importada. Eu queria levar para a loja, era perto do Natal. Né? Mas, enfim. E me conta como foi a história até chegar hoje na Rede Top ou no Grupo Top, quando, eu falei dessa loja da Itapaú Central. Eu falei certo, é Grupo Top, G-Top. G-Top, hoje é G-Top, né? Em 97, tinha um movimento muito forte dos grandes players vindo de fora do Brasil. E nós começamos um movimento. Eu já tinha visto alguma coisa sobre central de negócio. Nós estávamos numa feira da CATS, um grupo que na época era em Joinville, e teve um fornecedor que nos ofertou um açúcar muito barato, mas a condição para comprar uma carreta. Para mim, uma carreta de açúcar era muito açúcar. Eu não tinha nem depósito para armazenar e ia levar 4 meses para vender talvez essa carreta de açúcar. E nós estávamos lá num grupo de amigos de Blumenau, todos com mercados pequenos. Eu falei, quem sabe vamos nos unir e vamos ver se eles conseguem faturar para... Né? Nem que a gente fatura para um e vai lá e todos vão buscar, mas vamos tentar faturar para os 5. E fomos lá, os 5 na empresa. Eles aceitaram, a gente acabou comprando 2 carretas, dividimos entre os 5. E, poxa, nós achamos bacana a experiência. Eu já tinha ouvido falar em central de negócio, obviamente. Eu falei, pessoal, por que a gente não faz mais vezes isso? Né? Hoje a gente comprou açúcar. Quem sabe a gente possa se unir para comprar arroz, feijão, óleo de soja, os commodities, que é o que mais preocupava. Né? E assim aconteceu. E onde traz a competitividade de preço que é tão importante. E nós começamos a fazer uma reunião mensal, onde cada um ficava responsável por trazer o preço de um item, né? Esse mês eu vou pesquisar arroz, então eu trazia diversos preços de arroz e a gente fechava sempre com o melhor preço. E ficamos assim durante um tempo, e até que chegou um momento que começamos a convidar outros para participar. Já tinham umas 12 empresas. Chegou uma hora que a gente pensou, nós temos que formalizar esse negócio. Daí já estava crescendo um pouquinho mais esse movimento de centrais de negócios. Tinha uma revista que eu não lembro o nome, era aqui uma revista de varejo, de supermercado, que não existe mais. Não lembro mais como é que era o nome. E ela fez um evento aqui em São Paulo. Como já estava existindo esse movimento de centrais de negócio, ela convidou as centrais que existiam e a indústria e botou tudo numa sala e vamos conversar. E nós fomos convidados, porque a gente já estava trabalhando ainda de forma... Nós já tínhamos formalizado, foi em 2000. Em 2000 a gente formalizou, criamos a ASSOVALE, Associação dos Mercados do Vale do Itajaí. Que depois se transformou em Rede Top, eu chego lá. E nós fomos convidados para esse evento, e eu me lembro tão bem que teve um fornecedor, que era um grande fornecedor, também não lembro quem é agora, que ele falou assim, olha, pessoal, nós decidimos o seguinte, nós vamos cruzar o braço, sentar em cima do muro para ver quem é que vai sobreviver nessa história. Por quê? Como estava tendo esse movimento muito grande de players internacionais vindo para o Brasil, o que desenhou-se, né? Os mercados pequenos vão todos quebrar. Os mercados regionais vão todos quebrar. Vai sobrar só as grandes empresas. E, obviamente, que esse movimento que a gente fez ali de criar a associação já era pensando nisso. Porque tinha essa ideia, né? De fato, vai quebrar todo mundo. Então, vamos nos unir, os pequenos, para a gente conseguir sobreviver perante esse mercado aí cada vez mais competitivo. E quando o cara falou isso, eu fiquei bastante chateado. Como é que vai quebrar, cara? Olha o tamanho desse país. Olha quantos milhares de mercados pequenos existem, até hoje ainda. Estou falando 2000, nós estamos em 2024. É o que... Impressionante. Né, a quantidade de redes regionais, não só redes, supermercados de uma loja só, tem milhares espalhadas pelo Brasil. Como é que isso tudo vai quebrar? Tanto não quebrou, né, que estamos até hoje aqui. Mas os que vieram já foram. Já foram, exatamente. Então, até porque a gente diz que o Brasil não é para amador, né? Não é fácil trabalhar no Brasil. E essas grandes empresas, realmente, elas têm dificuldade, né? Cada estado com a sua legislação tributária, é uma confusão.
Nós que somos aqui conseguimos trabalhar. Agora, quem vem de fora não consegue entender. E é difícil. E foi indo, 2000, a gente criou, então, a associação. E nosso sonho era criar uma bandeira, uma empresa única, né, com um único nome. E a gente sempre esbarrou no problema da bitributação enquanto associação. Porque a gente comprava pela associação. Tá. Quando ia passar para os associados, tinha que pagar o imposto 2 vezes. Diferença de CMS, PIS, COFINS. Em 2002, teve uma pequena reforma tributária, quando o Lula assumiu, e que possibilitou as empresas de lucro real poderem vender com os impostos federais, como é o CMS, crédito e débito. Tá. Então, se eu compro por um, repasso por um, não tem diferença. Né? Mas tinha o problema do Estado, que o Estado obrigava a gente a colocar um valor, Entendi. porque é em cima disso que ele ganha o ICMS, né? O débito e o crédito. Nós conseguimos o regime especial, daí foi uma coisa meio que uma teimosia minha, porque ninguém acreditava que a gente ia conseguir. Eu construí isso com o governo da época, teve que haver um decreto do governador, mas eu construí com a equipe técnica da Secretaria da Fazenda. Levei o meu contador, tinha um cara lá na Secretaria da Fazenda que era um professor, o professor Romário, que era muito bom. Ele comprou a minha ideia e começamos a construir um regime especial que possibilitava as empresas comprarem por R$1, por exemplo, e repassar para o associado por um. E na época estavam surgindo outras associações, não só de supermercado. Tinha de material de construção, tinha de material escolar, e era uma tendência. E eles entenderam isso e a gente construiu esse regime especial. 1 ano. Eu ia toda semana para Florianópolis, bater na porta da Secretaria da Fazenda. O secretário já não aguentava mais olhar para mim, que eu bati na porta dele toda semana. Sabe, o cara insistente. E se eu não tivesse feito isso, não teria acontecido. Sim. Tanto que o meu grupo não acreditava. Cara, tu estás louco, isso não vai acontecer, isso não vai. Como eu estava lá toda semana, construindo, eu sabia que ia, mas tinha um tempo. Não era no meu tempo, era no tempo do governo, tinha, até porque teve que haver um decreto do governador, passar pela Assembleia, não foi uma coisa simples, né? E foi muito bacana. E a gente conseguiu esse regime que até hoje existe e atende outros segmentos, não só de supermercado. E não existia em outros estados, vocês estavam inovando. Tanto que, nessa mesma época, em 2002, a Abras criou um comitê de centrais de negócio e eu trouxe muito o nosso case. Tá. Outros estados, não sei se alguém conseguiu, mas a gente trouxe o regime especial, eles levaram para os seus estados, mas não é uma coisa simples de conseguir. Eu acho que ninguém conseguiu. O único estado, eu acho que foi Santa Catarina. Entendi. E ajudou muita gente. Foi o ano, daí a gente criou a bandeira Rede Top. Tá. Daí nós podíamos comprar de fato e repassar para o associado sem a bitributação. Até então, a gente comprava, negociava pela central e entregava loja a loja. Muito pouco cross-dock, porque sempre por causa da bitributação. Quando houve essa reforma e que a gente conseguiu, daí passamos todas as empresas para o lucro real, daí foi uma maravilha, porque a gente de fato conseguia comprar volume, entregar o nosso CD e passar para as lojas. Então foi fantástico, isso deu uma guinada completamente diferente, onde a gente cresceu bastante, né, após 2022. Teve um episódio que algumas redes que faziam parte com a gente, algumas empresas não aderiram à bandeira Rede Top, e a gente cometeu um erro e permitimos isso, e foi muito ruim, porque eu criei 2 tipos de associado, o que era associado da Suvale Rede Top e o que era associado só da Suvale. Isso foi um balaio de gato. Em um determinado momento eu era presidente, fiz uma assembleia e expulsei todo mundo. Quase apanhei, literalmente. Nós tínhamos uma associada que ela era brava pra caramba. E quando eu pus, né, eu sabia o que eu estava fazendo. E foi numa APAS, a gente veio numa APAS. E eu falei, pessoal, assim, ó, esse pessoal que não é da Rede Top está atrapalhando muito, nós temos que tirá-los. Ou eles aderem à bandeira ou a gente vai tirar eles. O que vocês acham? Não, Paulo. E o nosso estatuto dizia, era muito simples, né? A maioria simples ganhava. Entendi. E eu tinha a maioria, porque tinha muito mais pessoal da Rede Top, não. Só que esses que não eram da Rede Top eram as maiores empresas. Tá. E marquei uma assembleia com um propósito único, né? Que era a virada deles para a bandeira Rede Top. Esse era o tema da assembleia, tudo conforme tinha que fazer. E no dia, botei o assunto em pauta, começou a discussão e o pau pegou. Nossa! Não, literalmente eu quase apanhei. Daí chegou uma hora que o pessoal, vamos fazer um café, porque estava assim, realmente... Respira. Fechando o pau na mesa, né?
respira, vamos tomar um café. Daí chegou no café, os caras disseram, pô, Paulo, vamos deixar assim, vamos deixar para outro dia. Esse negócio não vai ser legal, estão quase todo mundo A batendo turma no do outro deixa aqui. disso. Eu falei, pessoal, não. Seguinte, ó, ou vocês vêm comigo, ou é eles ou sou eu. Se a gente não mudar isso hoje, eu saio fora. Eu não faço mais parte do grupo. E eu fui fundador, né? Não, tu não pode sair. Então, vem comigo, vota comigo. E foi assim, foi para votação. Entendi. E nós ganhamos. Só nessas histórias que você me contou, eu entendi porque contabilidade te ajudou, com essa negociação aí com o Ministério da Fazenda. Sim. Te ajudou e advogado, né? Para defender sua ideia e defender agora. Sim. Não, realmente foi bem interessante, porque e com isso, daí o nosso grupo cresceu, de fato. Se você olhar o histórico de venda nosso, o histórico Se você de pensa compra, com duas cabeças diferentes, né? Aqui, com esse grupo, você pensa aqui, você não foca, né? Não foca. E eram pensamentos completamente diferentes. Tá. Né? E tanto que deslanchou, depois que eles saíram, deve ter sido em 2007, por aí, 2006. Em 2010, nesse grupo da Abras que eu participei desde 2002, até ele depois foi extinto, em 2010 nós fizemos uma missão técnica para a Espanha, onde nós fomos conhecer uma rede chamada Laô Hamas, que teve uma história muito bacana. Nós começamos aqui, esse movimento de associativismo no Brasil começou no final dos anos 90. Na Espanha, na Europa, começou nos anos 70, justo com o mesmo propósito. Os pequenos se uniram para sobreviver aos grandes players, porque estavam vindo, né, as redes de outros países, lá tudo pequeno, tudo muito próximo, e os pequenos estavam quebrando, se uniram, da mesma forma, criaram uma associação para sobreviver. E essa rede, eles começaram em 30. E com o passar do tempo, aconteceu exatamente o que aconteceu conosco. Nessa minha história que eu estou contando de rede top, entrava um, saía outro, um porque quebrava, outro porque desistia, outro porque achou que já estava grande o suficiente, precisava mais do grupo. Entendi. E lá, quando o CEO contou para a gente, que era o presidente da empresa, que era um dos sócios, contou a história, passou um filme na minha cabeça, porque era exatamente o que aconteceu com eles, estava acontecendo com a gente. Tá. A mesma coisa. E não só na nossa rede, porque como eu fazia parte desse comitê da Abras, eu conhecia todas as associações do Brasil e era a mesma história. Abria, fechava, né? Era uma confusão. E quando lá sobrou só 10 sócios dos 30 que tinham, um pensou assim, poxa, se nós não fizermos alguma coisa vai se acabar. E ele sugeriu que eles se unissem numa empresa só. Tá. E eles fizeram isso. Isso foi no final dos anos 90. Foi quando a gente começou a nossa no Brasil. Quando nós fomos lá em 2010, essa empresa tinha quase 300 lojas. Lojas pequenas, a maior loja deles tinha 2.000 metros, mas tinha loja de 200, 300. Eles detinham 50% do mercado em Madrid. Madrid, na época, tinha 6 milhões de habitantes, tamanho do Rio de Janeiro, mais ou menos. E eles detinham 50% do mercado em Madrid. As lojas deles eram quase todas em Madrid e 30 só ao redor. Tá. Mas 270 lojas dentro de Madrid. Imagina, Caramba. Muita loja, né? E eu fiquei impressionado, assim, porque, pô, um baita CD, tudo centralizado. E o grupo que estava lá, do meu grupo, só eu, mas tinha pessoal do Nordeste, o pessoal do Nordeste já saiu de lá, vamos abrir um CD todo mundo junto, já saíram na viagem, fizeram um plano para fazer o que eles fizeram lá na Espanha. Eu cheguei no meu grupo, reuni todo mundo, trouxe um amigo meu que era consultor para me ajudar a falar, né, porque... para ter testemunha, para ajudar. Quando eu vendi a ideia para eles, ajuda a vender essa ideia para o nosso grupo. Quando eu cheguei no grupo que eu falei, de novo quase apanhei. É mesmo? Cara, tu está louco, né? Como é que vai juntar tudo? Né? Imagina, minha empresa tem 100 anos, foi meu bisavô que começou essa empresa e por aí vai. Só que eu plantei uma sementinha. Né? Depois disso, em 2015, eu pedi para a gente fazer a mesma missão da Abras, a gente fez. E daí eu levei todos os meus sócios. Tá. Na época nós éramos em 8. E quando o pessoal viu aquilo que eu tinha falado há 5, 6 anos antes, disse, poxa, de fato é isso que a gente tem que fazer. E então nós começamos um projeto de um CD único. Na época nós estávamos em 7, cada um tinha o seu CD. Nós chegamos a ter no grupo quase 20 sócios, né? Essa história toda que eu estou contando de 97 até aqui, chegamos a ter quase 20 sócios. Quando a gente fechou,
Chegou uma hora que a gente falou assim, ó, cara, ninguém mais entra. Só sai. Porque tinha muita gente querendo entrar no grupo, mas como é que tu pega um cara que não conhece nada da história, como é que ele entra sem saber de nada? Nossa. Nós tínhamos um investimento por parte de todo mundo para chegar onde a gente tinha chegado. Perfeito. Não é fácil você trazer alguém que não conhece a cultura do grupo, não, agora eu vou fazer parte. Como é que faz? Sim. Não, a partir de hoje não entra mais ninguém, só sai. Tá. E nós fizemos um acordo dessa forma. E assim aconteceu. E em 2016 a gente começou um projeto de um CD, construímos lá um CD, hoje tem 14 mil metros quadrados, e centralizamos fica em Dayal. Tá. É do lado de Blumenau, uma cidade muito próxima ali. Sim, onde eu fui. Você teve. Onde né? eu fui. Construímos esse CD e fechamos os outros. Assim, é uma história bacana porque não existe receita de bolo, não existe livro nenhum para você... Como é que eu procedo? A gente foi tudo... Nós fomos experimentando, tanto que quando por exemplo, eu tinha 4 lojas, eu tinha um CD e tinha minha estrutura comercial. Uhum. A nossa associação comprava algumas coisas, mas a maior parte, 60%, o meu grupo comprava. A minha equipe comercial comprava. 40% vinha da central. Quando a gente fez esse CD, a ideia era o seguinte, a partir de hoje, centraliza tudo aqui. O que nós fizemos? Pegamos todos os compradores das 7 empresas, levamos tudo para um lugar só. Pensa numa confusão. Você gosta de confusão, né, Gosto Paulo? de confusão. E daí, automaticamente, nós sabíamos o seguinte, desse grupo todo, alguns vão sobressair, alguns vão desistir, Exato. não vão se adaptar a essa nova cultura, e vai sobrar aqueles que a gente acha que... né? E fizemos assim. E deu certo. Deu certo. Né? Alguns ficaram ali 1, 2 meses, pediram para sair, e ficaram os melhores. Isso foi uma experiência Mas interessante. Aí você ganhou força para volume em todo. Volume em né? todo. Nos e outros nós centralizamos você... absolutamente tudo. Não tinha mais a minha empresa, que é o Supermercado Central, comprar separado. Tudo era pela central. Entrega, a maioria entregava aqui no nosso CD, mas tem coisas que entrega loja a loja, como frios, como iogurte, como verdura, né? Hoje nós temos praticamente tudo centralizado. Hoje nós temos toda a parte seca, que é onde tem o escritório lá onde você conheceu, o FLV está ali também. Nós temos uma indústria de panificação que fica ao lado, onde fabrica hoje 220 SKUs mais ou menos, que entrega nas 27 lojas. E nós temos um CD de frios que é terceirizado na cidade de Itajaí. Tá. Né, que é um operador logístico. Então, toda a parte de frios compra aqui na central, entrega praticamente tudo hoje lá nesse CD e entrega loja a loja. Tá. Então, ficou muito mais fácil. Né? Hoje as lojas já não recebem tantos caminhões, muito pouco. Tem, obviamente, que tem algumas coisas que ainda entrega loja a loja, principalmente produto regional, e tem muito disso. Né? Como a gente está em 14 cidades, que vai do litoral até o Alto Vale, tem muito produto regional, que é uma linguiça, que é doce, que enfim. Então, essas coisas entrega loja a loja, e algumas coisas ainda de carne, algumas coisas entrega loja a loja, mas o grande volume hoje é totalmente centralizado nesses 4 canais que eu te falei, né? Que é o CD Seco, FLV, a padaria central, que é a indústria de panificação, e o de FLC, né? Que são todos os frios e laticínios. Então, mudou muito, né? E agora, uma Bruna, eficiência gigantesca. Gigantesca, né? Ganha-se muito em escala, né? E agora nós estamos num movimento que já não é de agora, vem de tempo, mas está praticamente concretizado. Nós estamos transformando tudo isso numa SA. Hoje ainda, nós há muito tempo já também nós criamos, quando a gente fez esse CD, que eu falei para você, em 2017 a gente abriu ele, nós criamos um acordo de cotista. E nós decidimos que a partir daquela data ninguém mais poderia abrir loja sozinho. Que as lojas abertas a partir daquele momento seriam em comum do grupo. E, né, pensando já numa unificação para se transformar numa empresa só. E então, desde essa época, não se abre mais lojas separadas. Então, hoje nós temos 12 lojas, que é hoje nós estamos em 4 sócios só. Tá. Dos 7 que tinha 8, Entendi. tem 4. Foi o orgânico que foi se ajustando. Exato. Aí. Foi saindo, né? Nós somos em 4 sócios, então 12 lojas, toda aquela estrutura de CDs que eu acabei de comentar, também é dos sócios.
E eu, por exemplo, tenho 4 lojas que são só minhas. Tá. A família da Grazi, né, que você conheceu bem, tem uma loja, outro tem 2 e tem outro que tem 8 lojas. Tá. Agora nós estamos fazendo um trabalho, já foi tudo feito, valuation das empresas, já foi definido o percentual, nós estamos unificando Tá. e a partir de junho provavelmente nós teremos uma empresa só, vai ser uma SA. Eu acho que é um primeiro case no Brasil, a gente conheceu o case único que eu conheço foi esse lá da Espanha, também não imagino que, não sei se existe outro mundo afora ou não, e então a partir de junho Interessante. é uma história que E ganha internamente, porque essa construção que você falou de eficiência, de gestão, mas também da perspectiva para o consumidor de ser a mesma loja, ou o mesmo padrão, a mesma forma na de atender. verdade, Bruna, para o consumidor, quando nós criamos a bandeira RedTop, a ideia já era essa. Tá. Né? Para o consumidor, ele tem que olhar para nós como se fosse uma empresa única. Sim. O consumidor não sabe que nós somos uma associação, Exato. não sabe que... Né? Porque é RedTop e o Preceiro Atacadista. É uma empresa só. Mas isso já foi uma coisa lá da concepção, lá em 2002. E isso, de fato, aconteceu. Tá. Até no começo, a gente ainda deixava lá, por exemplo, RedTop e Supermercado Central. Foi uma coisa que, quando a gente fez o estatuto, o advogado que a gente contratou para fazer, uma banca grande lá de Blumenau, ele sugeriu que se fizesse assim, porque caso acontecesse alguma coisa em alguma loja, exemplo, um cliente caiu dentro da loja, se machucou, vai ter uma indenização gigante, falando num caso bem hipotético. Tem que ficar muito claro que não é o grupo, é aquela empresa. Então, ele sugeriu, na época, que a gente entendi. botasse na fachada a bandeira RedTop e permanecesse o nome da empresa. Tá. Só que com o passar do tempo isso nunca aconteceu e a gente foi eliminando, né? Então há muito tempo já não Você não controlava tudo, né? Exato, daquela... exato. E Entendi. nunca aconteceu e a gente foi eliminando o nome das empresas, ficou só RedTop. Então, por cliente, é uma empresa só. Tá. Ao contrário, para o fornecedor, não. Tem empresa que até hoje não consegue entender direito como funciona o nosso negócio, por incrível que pareça. Né? Apesar da gente estar lá numa estrutura centralizada, compra-se tudo por essa estrutura, Tá. né? Mas tem essa questão que... E transformar numa empresa só é um sonho, né? Aquilo que eu vi lá em 2010. Porque quando a gente, na associação ali, sempre chegava num ponto, para onde é que a gente vai? Parecia que a coisa ia acabar, né? Ficava meio sem perspectiva. Para onde que vai isso? Entendi. Né? E quando eu vi esse modelo lá, eu disse, cara, é isso que nós temos que fazer. Não tem outra saída. Para a gente crescer, a gente vai ter que se unir para crescer. Infelizmente, nós estamos em 2024, 14 anos depois. Se tivesse acontecido, por mim, já tinha que ter feito no mês seguinte. Né? Levou 14 anos, mas felizmente vai acontecer e eu tenho certeza que a partir desse momento a empresa vai ter Que legal. um outro crescimento, outra perspectiva. Né? Porque, queira ou não queira, hoje nós estamos em 4, nós já fomos em 8, como eu te falei. O último saiu ano passado. São culturas diferentes, né? Hoje são 4 famílias com culturas diferentes. E está aí um dos grandes desafios. Como é que você faz para criar uma cultura só? Total. Nas lojas em comum, que a gente chama, já existe uma cultura. Que é, né, o que nós temos que fazer agora é pegar o que tem de bom em cada grupo, em cada família, de cultura, e transformar tudo isso numa só. Sim. Isso vai ser um desafio grande de agora em diante. Mas como a gente já vem trabalhando há muito tempo em conjunto, né? A gente faz um evento a cada 2 meses que a gente chama de Sintopnia. Eu não sei se acho que tu já participaste de um, não? Não. Se não participasse, eu vou te convidar a participar um dia conosco, que é muito legal. A gente une todas as lideranças e leva uma palestra e fala do plano, né? É muito bacana. E as lideranças já conversam, então já vai criando uma cultura. Então, eu acho que a gente já avançou bastante nesse sentido. Né? Mas eu sei que a hora que virar a chave, né, que a gente está preparando para virar a partir de 1 de julho, com certeza vai ter algumas dificuldades ali que a gente vai ter que trabalhar, vai ter que... Isso talvez seja um Nada grande difícil desafio. do que já foi. Não. Porque assim, ao longo desse tempo... Quer dizer, eu estou supondo. Não, mas é verdade que ao longo desse tempo teve uma construção. Sim. Né? Nós estamos desde 97, então a gente está falando de 27 anos, né? É muito tempo. E esse grupo que está hoje, aqui, esses 4, não estão desde o início. Porque aquele grupo que eu falei lá, daquela historinha do açúcar, não existe mais ninguém. Entendi. Sobrou só eu daquele grupo. Né? Então, que foram os fundadores, na verdade. Mas esse grupo que está junto, esses 4, nós estamos há muitos anos juntos. Desde quando a gente criou a bandeira, esses já estavam. Então, tem uma história longa também.
E eu acho que não vai ser tão difícil assim essa virada de chave. E desculpa, interessante observar a sua liderança e a sua persistência ao longo desse tempo, porque a gente tem é muito comum histórias de supermercadistas que se unem com as famílias, que têm seus desafios aí de gestão, de relacionamento, de que aí vão além das discussões de sociedade, vai de conselhos familiares, enfim. Mas não é diferente aqui você convencer, como você falou, de pessoas que têm culturas, opiniões, mas por que o Paulo? Por que eu vou acreditar no Paulo? Que deve ter sido assim, tem histórias boas para contar aí. Daí nós vamos ficar aqui 2 dias, Bruna. Porque eu fico imaginando a sua persistência nisso. E muita persistência mesmo. Lá quando a gente começou, eu era presidente na época, eu chegava em casa muito mal, porque era uma briga. E não era para ser, né? Porque todos estávamos ali com um único propósito, mas cabeças diferentes, né? E era um trabalho de convencimento mesmo. Às vezes meio que na marra, né? Mas tinha que convencer, porque você tinha que todo mundo concordar. E tinha aquela cultura de, voto vencido, mas agora perdi, mas vamos abraçar. Mas até conseguir chegar né, bater o veredicto ali de vamos fazer assim, era complicado. Ainda hoje é. Sim, ainda hoje sim. é. Não, qualquer sociedade com família, sem família, é um desafio, né? E talvez, como eu já fui sócio de família, eu acho que talvez com pessoas estranhas é um pouquinho mais fácil. Porque família entra sentimento. Tem o emocional. É emocional, que pesa muito. Total. Né? E quando são pessoas de famílias diferentes, amigos, né? Acho que é um pouquinho mais fácil. Entendi. Né? Porque se for dar porrada e acabou. Família não, né? Sim, família é complicado. Depois você tem que almoçar no domingo. Sim, exatamente. Mas, Paulo, e essa sua liderança, sua gestão, foi um pouco do motivo de você ter sido presidente da CATS hoje? Hoje você está como vice-presidente da Abra, sabe? Da Abras, A CATS foi agora recente, né? Eu fui presidente em 2016. Na verdade, assim, Bruna, eu sempre tive uma participação muito forte nas associações da minha cidade. Tá. Eu, lá no começo, né, quando a gente tinha que obedecer às regras de sindicato. E eu recebia lá todo ano, eu era sócio da CDL, que é a Câmara dos Dirigentes e Lojistas. Aqui em São Paulo não é muito forte, mas o resto do Brasil é muito forte. Tá. Na nossa região, muito forte. E vinha lá a convenção coletiva, horário para abrir no Natal. E vinha algumas coisas que eu disse, poxa, quem é que decide isso? Um dia eu liguei para lá e falei assim, como é que faz para fazer parte da CDL? Daí o cara assim, por quê? Sabe, eu quero participar. E era um grupo fechado. Tá. Era 40 sócios e os outros todos, a gente era só pagava... A gente pagava uma mensalidade, mas não éramos sócios. Entendi. Não podíamos nos reunir. Entendi. E aí de quem não pagava? E eu falei assim, cara, eu quero participar. Eu tenho que falar com o presidente e tal. Falei com o executivo da associação, né? Tá bom, fala e me responde. Daí o presidente me ligou. Pois Paulo, soube que tu queres participar? Sim, eu quero participar, eu quero ajudar a decidir, eu quero participar das discussões, pelo menos. Pelo menos eu vou saber o que, né? Porque tomou essa decisão. É um grupo, vou botar o teu nome, eles vão ter que aprovar. Sei que está bom, cara, coloca, eu estou aqui esperando. E aí me chamaram, de fato, tu vai poder participar. Daí toda semana tinha uma reunião. E era bacana, sabe? E não era só de supermercado, era varejo de modo geral. Aliás, supermercadista só tinha eu. Era loja de sapato, de roupa, enfim, de carro, né? Era bem bacana ali. E eu gostei muito, né? O associativismo ali, eu acho que o associativismo entrou na minha veia. Daí comecei a participar de sindicato desde sempre. E a CATS também. Quando, né, eu conheci a CATS, foi em 93, eu comecei a participar da diretoria, fui regional, mas nunca tinha sido presidente. E daí fui presidente da CDL de Blumenau, que foi uma experiência incrível, uma interação com os órgãos públicos impressionante. Tudo a gente era chamado para decidir junto. Tinha um alinhamento muito forte com o prefeito da época. Tem um episódio até engraçado que eu gosto de contar. Lá onde eu tenho a minha loja, na Itapau Central, foi feito um parque. Tá. Uma praça. E tem um vereador que ele queria muito que inaugurasse, porque ele ajudou no projeto.
Só que ele era oposição ao prefeito. E o prefeito não inaugurava a praça. E ele agoniado, porque ele queria inaugurar a praça, daí ele chegou para mim, ele me procurou, esse vereador de São Paulo. Pô, fala com o prefeito para a gente inaugurar a praça. Mas o que está acontecendo? Ah, não sei, está pronto há 3 meses, eu não inauguro, eu estou agoniado, quero inaugurar. Tá bom, peguei o telefone, liguei na frente dele para o prefeito. Disse, prefeito, quando é que nós vamos inaugurar a praça? Ele disse, quando é que tu queres inaugurar, Paulinho? Eu olhei no calendário, dia 30, pode ser? Bem assim, cara. Daí fiquei pensando, cara, um vereador, né? Imagina, o vereador não conseguia inaugurar a praça, eu fui lá, né? Mas pela interação que tinha com ele, então foi uma experiência muito bacana. E quando eu estava no meu último ano de mandato da CDL, o Atanásio, na época... Eu achei que ele ia te indicar para você se candidatar a prefeito. Eu fui cotado para vereador, deputado, eu nunca quis, né? Eu sempre falei o seguinte, eu gosto de política, mas eu gostava de fazer política do lado de cá, né? Para contribuir, para cobrar, não... Né? Até porque a gente tem um negócio, não dá para misturar, né? E quando eu estava no último ano ali de presidente da CDL, o Atanásio, que era o Angelone, me ligou, ele era presidente, disse, Paulinho, eu quero te convidar para ser meu vice, para você ser o próximo presidente da CATS. E eu não estava preparado para isso, porque daí era Florianópolis, né? Tá. Era mais difícil. Eu falei, posso pensar? Ele disse, não pode, mas não pode pensar muito. Eu disse, tá bom. E eu não dei mais bola, né? Fiquei na minha, fiquei quietinho. Daí passou um tempo, ele me ligou. Cara, precisa da tua resposta, tem que ser hoje. Eu disse, putz, cara, tá bom. Só que tem um detalhe, ainda tem 1 ano de presidência da CDL, não posso te ajudar muito, mas depois que terminar, ok. Então, tá bom, vice também não tem muito problema. Daí eu fui vice-presidente na gestão dele. E depois assumi a presidência, foi 2000, foi bem meu primeiro ano já teve aquela greve do caminhoneiro que foi tão ruim quanto a pandemia. Meu Deus. Né? Eu comecei bem assim, eu acho que estava há pouco tempo que teve a greve dos caminhoneiros. Nossa. E foi um desafio, né? Porque a gente foi bastante afetado. Total. Então, ali teve uma participação grande da CATS, porque a imprensa cobrava muito, né? Eu passava assim, todo dia, dando entrevista, o tempo todo dando entrevista. Que queriam saber como é que a gente ia fazer com estoque, né? E eu terminei o mandato em 2020 com a pandemia. Foi a mesma história, né? Nossa, comecei num momento animado, ruim e terminei... Negócio, meu Deus. Mas foi uma experiência incrível também. Mas foi recente, né? Então, acho que a minha liderança já vem de antes, sei lá, acho que talvez seja até meio que nato isso também, né? Total. Total. Acho que sim. Lógico que a gente vai se moldando. E eu falei isso no começo, porque eu realmente percebi isso na reunião que a gente teve, o quanto as pessoas admiram, respeitam, assim, você... Então, acho que, pelo que você está contando, foi em outras áreas também isso acontecendo. Sim. Que legal, que legal. E você está como vice-presidente da Abras. Da Abras. Foi um convite do Galassi. Fiquei bastante feliz, né? Porque a Abras, como eu te falei, eu frequentava desde 2002 nesse comitê, então sempre tive bastante dentro da Abras. Quando eu assumi a presidência da CATS, então você faz parte, né, das reuniões, e, enfim. E o Galassi, quando assumiu, me convidou para ser um dos vice-presidentes, né? Porque são, acho que 8, 7. E fiquei bastante feliz. E eu vi que vocês foram para Brasília pela discussão da reforma tributária. Imagino que esse seu histórico de negociação lá de trás está contribuindo. Porque você tá na verdade, não participei ali, até porque demanda muito tempo, né, Bruna? E hoje eu estou como CEO da empresa. Eu não sei como vocês conseguem fazer tanta coisa. É uma dedicação full time mesmo. Mas acompanhei de perto. Mas tem uma atuação muito forte do Galassi, que tem feito um trabalho fenomenal à frente da Abras. Semana passada nós estivemos em Brasília, onde nós almoçamos com o presidente do Senado, falando da cesta básica aí dentro uma cesta básica nacional dentro da reforma tributária. A Abras fez um estudo gigante nesse sentido e levamos lá para o presidente, que está sensível aí a formar uma cesta básica nacional, porque hoje as cestas básicas são estaduais. Cada estado tem a sua. E com a reforma tributária, o ICMS vai deixar de existir, automaticamente vai deixar de existir a cesta básica estadual. Então, nós estamos aí numa construção de uma cesta básica nacional. Então, esse foi o tema da nossa ida a Brasília na semana passada. Que legal. Mas eu gostaria de poder estar um pouco mais atuante na Abras, mas, infelizmente, em virtude do papel que eu desempenho na empresa, limita, né? E porque o nosso dia a dia é muito corrido. Varejo não é para amador. Não é para amador. Não dá para... Nós não temos margem para erro, essa é a grande verdade.
né? Principalmente com o nível de concorrência. A gente sempre diz, né, que a última linha lá do DRE é muito pequena, Sim, então você não pode errar. Né? total. Se errar, pode ser fatal. Então, tem que ser uma dedicação full time mesmo, muito empenhado para a gente conseguir, E né, quais são os crescer, planos do desenvolver. Paulo para o futuro? Hoje, é a empresa unificada crescer. Que você vai Né? passar por uma outra mudança importante, que aí vem uma outra forma, Exatamente. Que é uma experiência, vai ser uma experiência diferente, porque daí numa empresa só, com decisões mais centralizadas. E eu à frente como CEO também tenho um projeto da gente daqui a pouquinho buscar outra pessoa para me substituir, que pode ser um terceiro. A gente já teve essa experiência que não foi muito exitosa em virtude da composição do nosso Tá. grupo, né? Mas uma vez unificada, eu imagino que fique mais fácil. Mas, enfim, o propósito hoje, de fato, pós-unificação, é o crescimento da empresa. Mas e pessoalmente, quais são os sonhos do Paulo? Bruna, seguir, né? Porque como supermercadista, Não se né? vê, não dá para largar. Não dá para largar, né? Mas aí pode ser o caminho para conselho, para Ah, poder... sim. Antes de assumir como CEO, nós temos o conselho da empresa já há bastante tempo. Eu fui presidente do conselho Tá, e nós trouxemos um CEO para tocar o grupo e que não deu certo. Nessa saída dele, eu assumi. tá. Mas a ideia é futuro voltar no conselho, exato, né? E para poder contribuir também. Acho que é super importante, né? Essa questão da governança é fundamental. Dentro do ESG, que hoje é tão falado, né? Para mim, o G é o mais importante. Total. Todos são importantes, Sim, até sim. porque a gente já faz. Mas O senão os social outros nós não fizemos existem. desde sempre, exatamente. O social a gente faz desde sempre. Empresas, né, como as nossas, que são de cidades pequenas, não tem como você não participar da sociedade e ajudar. E nós ajudamos muito, né? Sempre foi assim. A parte do meio ambiente, a gente também já faz há bastante tempo. Nós reciclamos todo o papelão, todo o plástico que a gente, né, que tem na loja. A questão da pilha, a questão do óleo de soja, a gente recolhe do cliente. Então, a gente já faz um trabalho há bastante tempo. Mas, para mim, o foco tem que ser na governança. Porque quem não tem governança não sobrevive. Né? Então, um conselho ajuda muito nesse sentido. Né? Tem pessoas de Nós fora? temos 2 conselheiros externos. Tá. São 4 internos, né, que é Aham. um membro de cada família, de sócios, e 2 conselheiros externos. E agora, a partir da SSA, ou já existia essa conversa sobre como que fica as próximas gerações? Atuam, não atuam? Como que essa discussão vai acontecer a partir de agora? Nós já temos alguns membros da família que trabalham, né? Seus filhos trabalham, né? Meus filhos, 2 deles trabalham, que cuidam das minhas 4 lojas. Tá. E um deles, o André, que é o nosso gerente, é o nosso diretor de logística e supply. Né? Ele está lá desde o início do projeto. E nós criamos regras também. Quando a gente fez lá aquele acordo de cotista que comentei com você, já tem regras para os membros da família. Então, tem uma série de requisitos ali para assumirem. Né? Agora, nesse momento da união aí, obviamente que alguns devem vir, né, para ajudar no processo, mas a sucessão ela tem que ser planejada, né? Sim. Então, tem que ter todo um Isso trabalho nesse sentido. Acho que a partir de agora, com a unificação, a gente começa a trabalhar isso também, pensando aí numa sucessão futura, né? Porque são 4 famílias e alguém vai ter que, né, assumir, então tem que começar a pensar nesse... É para perenidade do negócio mesmo. Essa discussão é importante. Tem que ser. Quando eu fui presidente da CATS, obviamente que eu me inspirava lá na Agas, né, no Rio Grande do Sul, que eles têm um grupo de Agas jovem, e nós não tínhamos na CATS. Tá. E nós chamamos de grupo de jovens sucessor, que é para preparar, de fato, né, os sucessores. E hoje gatinhou bastante, mas agora já está mais presente. E a gente está num projeto lá nessa linha, né, de estar preparando os sucessores. Obviamente que a CATS ajuda, mas a gente tem que buscar ajuda externa também. Legal. Porque é uma construção isso. Não sabia que tinha. Depois Sim. vou escrever, depois você me ajuda a entender, porque a gente criou um grupo chamado Elas do Varejo, que são de sucessoras, são meninas, filhas que atuam no varejo. Varejo de um modo geral.
Não, 99% é supermercado. Alimentar. E muito nessa discussão de como, além dessa atuação como diretora de marketing ou RH, que seja, esse olhar como sucessora para o negócio, para ajudar. Então, a gente depois pode trocar um pouco de figurinha sobre isso. Isso é super importante, né, Sim. Bruna? Acho que... E é o futuro, né? Sim. Eles são o futuro do Sim. varejo, né? Então, esse cuidado, esse olhar, essa preparação... E eu acredito que muitas empresas que sucumbiram, né? Se eu olhar, quando eu comecei no varejo, que já tem 40 e poucos anos, quantas empresas que não existem mais, que eram fortes na época? Me lembro quando eu comecei em Santa Catarina, tinham muitas empresas fortes. Sobraram pouquíssimas, né? As que estão hoje lá, mas teve muito mais, e não só em Santa Catarina, como no Brasil como um todo. E não só no ramo alimentar. Eu citei antes as lojas HM, que era uma empresa gigante, que não existe mais, né? E assim, tantas outras, né? Talvez por esse motivo, né? HE Comercial M não tem nada com a ATM. Não, é HM. Tá. HM mesmo. HM só, não tem sim. o E. Era Hermes Macedo, que era o dono do proprietário. Ah, era uma loja muito grande, eles vendiam de tudo. Tudo que você imaginar, a parte de eletro, vendia trator, era uma empresa muito forte, né? Tá. E não só do ramo alimentar, como todos os ramos, né? Quantas empresas que a gente conheceu, que eram grandes, que não existem mais. Exato. Talvez porque não se preocuparam com a sucessão. Com a sucessão. E é muito comum isso, né? Na segunda geração, a coisa desandar. E eu acho que a gente estava, algum evento eu ouvi falando de que uma coisa é quando está entre irmãos ou os primeiros sócios, mas quando vai descendo, vai ampliando com opiniões diferentes e aí fica mais difícil. Então, essas regras vindo agora ajudam. Quando começa a entrar a terceira geração, né? Porque os filhos vão tocando, os irmãos estão. E quando vai entrando, começa a entrar a terceira geração, que aí se não estiver preparado... Exato. Com uma vivência, com uma experiência completamente diferente, com um entendimento, porque não viveu muito, né? Não entendeu muito a vivência dessas pessoas mais velhas que passaram por isso. E aí lidam... Acho que a nova geração, a gente está com um desafio de não sei como que está... Você falou da dificuldade de contratar pela questão da taxa de desemprego ser bem baixa, mas eu não sei como está para vocês lá essa questão de contratação de novas gerações. É bem complicado, né? E não é só Santa Catarina. Santa Catarina vive um pleno emprego, mas semana passada até a gente estava num evento aqui em São Paulo falando disso. O Brasil inteiro hoje, né? E é interessante porque hoje nós estamos lá em Santa Catarina contratando muita gente do norte. Tem muita gente do Pará, tem gente do Nordeste também. E eles também lá têm dificuldade. É impressionante, né? Todos os estados têm essa dificuldade. Talvez pelo fato da gente trabalhar 7 dias por semana. Total. Né? A questão de trabalhar sábado e domingos principalmente, é complicado. As pessoas não querem, o jovem principalmente, ele domingo ele quer passear, ele quer namorar, ele quer... Então, a dificuldade cada vez maior. É um desafio. Não tem o que fazer. A gente está... Mas a gente, quando era jovem, a gente também não queria trabalhar, mas tinha que trabalhar, não tinha jeito. Meu primeiro, não foi meu primeiro emprego, mas oficialmente, assim, que eu comecei a trabalhar, porque eu trabalhei na loja da minha mãe, mas eu trabalhava em loja de revelar fotografia, que hoje em dia já não tem mais, mas eu adorava. E tinha que trabalhar no sábado. Né? E aí o pessoal falava, pô, mas vamos aqui. Eu falei, mas é que eu tenho que trabalhar. E era assim. E acostuma, né? É. Eu também, desde cedo, a gente sempre trabalhou no sábado. Né? Mesmo no atacado, tinha que trabalhar. Então, para mim, sempre foi normal. Sempre foi normal. Eu estranhei quando a gente começou a trabalhar os domingos. Mas depois acostuma também. Agora, para quem não é do meio, contrata alguém e diz, você tem que trabalhar no domingo. É complicado. Eu lembro que eu falava, trabalhar em shopping, não quero. Porque o shopping era até domingo eu trabalhava shopping, né? Nos horários ruins, assim. Mas é um desafio, né, Bruna? Porque você pega... Hoje o serviço vem crescendo muito. Sim. E o serviço trabalha aos domingos, né? Vão lá, restaurantes e parques e tudo mais. Difícil que fecha hoje, né? Em feriado. Exatamente. Que tudo funciona. E é interessante. Agora, recentemente, eu estava em Balneário Camboriú, estava num café lá e... Quando eu pedi a conta, vieram 2 tickets separados. E o rapaz que trouxe para mim, um rapaz jovem, ele somou rapidinho, ele somou de cabeça. Né? E eu dei parabéns para ele. Disse, parabéns, porque dificilmente você pega alguém hoje que consegue fazer um cálculo de cabeça, uma soma. Sim. E ele falou, isso é porque eu trabalhei 9 anos como operador de caixa no supermercado.
Aliás, 9 meses. Ah, Não, 9 anos, 9 meses. Eu falei assim, pô, que legal. Eu falei, mas por que que você mudou desse mercado para... Porque ele é um atendente num café, era um domingo, aham. né? Disse, porque é muito chato ficar lá 7 horas e 20 minutos sentado, passando compra o tempo todo. Aqui eu converso com as pessoas, eu atendo um, atendo outro. Entendi. Além do desafio que nós temos, né, que é arrumar o pessoal para trabalhar no final de semana, a gente concorre com outros segmentos também. Total. Né? E aquele local que eu estava, lá em Balneário Camboriú, é um lugar super bacana, super badalado, só tem operação de alimentação e é um pessoal bacana que frequenta. Olha o desafio, né? Ele trabalhava no supermercado, saiu para trabalhar porque o ambiente lá é mais bacana. Então, Exato. olha o tamanho do Eu vou nosso fazer desafio, um pedido né? aqui para os operadores de caixa. Pode conversar com a gente gosta. Porque às vezes passa que nem olha para a gente e fala, não, pode conversar, a gente gosta de bater papo também. E olha que a gente treina o pessoal, né, Bruna? Muito treinamento. E não tem outra saída hoje, né? Mas assim, não dá nem para julgar, porque às vezes você pega a pessoa num dia e você acha que é a pessoa assim para a vida. Não, ela tá num dia ruim, como todo mundo tem. Eu sempre digo que é muito difícil, né? Você chegar, a pessoa está com problema. Quando ela chega na empresa, quando ela tem os caninhos dela lá, que ela bota a bolsa, ela não vai deixar o problema junto. Total. Vai estar com ela. Total. Né? Por isso que eu sempre falo para as nossas lideranças da importância do líder perceber quando um liderado não está bem. E é incrível, assim, falando com o nosso pessoal de RH, os problemas que as pessoas trazem para a empresa, assim, é inacreditável. Daí vem de tudo, né? Um filho que está doente, uma mulher que sofre violência. É impressionante. É uma quantidade muito grande. E como é que você quer que essas pessoas cheguem lá sorrindo para o cliente? É difícil. É difícil. É difícil, né? Nós fazemos a nossa parte, que é treinar, mas a gente não consegue controlar as pessoas nas suas casas, né? Enfim, é isso. São seres humanos, não é robô, né? Exatamente. É, perfeito. Isso aí. Quantos funcionários vocês estão? 2.000, mais ou menos. Em torno de 2.000. Tá bom. Bastante. Eu estava pesquisando sobre você e apareceu lá a cidade Paulo Lopes. Tinha 6.000 habitantes. Você está com 30% aí de habitantes da cidade. Sabes que essa cidade ela fica próximo de Florianópolis e hoje ela tem uma especialidade que são queijos especiais. Tá. E eu conheço muito pouco, passei lá uma vez só. Mas a pessoa brinca, né? Quando eu fui presidente da CDL, que eu te falei, tinha um vice-prefeito que ele era bem meu amigo. Quando a gente ia a alguma cerimônia que ele ia discursar, ele, né, como eu era uma autoridade, né, como presidente da CDL era uma autoridade, ele falava assim, quero cumprimentar meu amigo Paulo Lopes, é o único cara que eu conheço que é dono de uma cidade. Ele sempre brincava assim, né? Daí tinha outro que dizia assim, tem 3 polos no Brasil. Tem 3 polos no mundo, Polo Sul, Polo Norte e o Paulo Lopes. Muito bom. Muito bom. Eu pesquisei lá e veio a cidade e me chamou a atenção. Bem pequenininha. Eu sempre brinco que em minha homenagem. Mas claro que não é, né? Muito bom. É uma cidade bem antiga, por sinal. Puxa, Paulo, que legal a conversa. Obrigada pelo seu tempo. Eu normalmente finalizo o podcast perguntando para você se eu tivesse a oportunidade de te dar 10 minutos para você estar com alguém, falar, ouvir, conhecer. 10 minutos, quem que você escolheria? Bruna, nem sei. Nem sei, tem tanta gente bacana aí que a gente acaba se espelhando, né? Mas é uma pergunta difícil. Difícil? Difícil. Escolhe um. Tem uma pessoa que eu admirava muito, que infelizmente a gente perdeu esse ano, que era a Abílio Diniz, né? Acho que é um cara que tinha um conhecimento, assim, de varejo mesmo, absurdo. Eu assisti umas 3 vezes em palestra, mas pessoalmente eu nunca conversei com ele. Entendi. Seria muito legal, assim, um papo, né? Mas a gente tem bastante pessoas e do nosso segmento. Sim. Né? Semana passada, estando em Brasília, que eu comentei com você, eu conheci o Pedro do BH. Uma figura. É mesmo? Uma figura, uma empresa gigante hoje, né? Sim. 300 e poucas lojas, vai faturar 20 bi esse ano. E de uma simplicidade. Quem sabe eu não consigo trazer ele aqui para Olha, gente conversar. é um cara que eu gostaria de ficar mais 10 que legal. Um exemplo, tá? É um cara que eu gostaria de ficar mais... Porque é incrível. O cara é super acelerado, né? Um conceito completamente diferente assim, do que a gente vê
Impressionante. Acho que é uma pessoa que vale a pena legal. conversar. Eu tive a oportunidade de, não sozinha, mas quando eu era Nielsen, meu primeiro cliente que eu atendi foi o Grupo Pão de Açúcar. Então, eu tive poucas e boas oportunidades de apresentar resultados ou algumas análises para o Abílio. E um gênio, assim, incrível. Sim. Foi E é impressionante, né? Porque foi muito rápido, né? O Abílio era um cara que eu achei que fosse viver uns 120 anos, né? Por tudo que ele fazia, né? A irmã dele deu uma declaração, a Lucília, dizendo, puxa, eu achei que você ia demorar tanto para ir, né? Então, realmente foi algo inesperado pela família. Exato. Imagina, né? Paulo, eu queria te agradecer. Foi bom? Gostou? Muito bom. Passou rápido, Passou né? rápido, Nossa. a hora. Muito legal. Obrigado, Bruna, por ter me convidado. Imagina, obrigado você. Um prazer. Depois que eu te conheci, eu falei, puxa, eu preciso levar o Paulo para as pessoas conhecerem. Legal, obrigado. Até pela história, eu acho que a gente tem muitos exemplos familiares e eu acho que essa sua persistência, esse seu olhar de qual é o caminho que tem que seguir, mesmo demorando tanto tempo, não é teimosia, é persistência. É persistência. É isso. É resiliência. E nós temos que ser muito resilientes. No varejo não tem como ser diferente. É isso. Né? Cada dia é um dia diferente do outro, né? Cheio de desafios, e a gente tem que estar aí buscando seguir para conseguir chegar onde a gente quer. Perfeito. Né? Que é a perpetuação da empresa e fazer com que ela cresça. Acho que é o grande objetivo, né? Obrigada pela sua confiança. Eu que agradeço, tá? Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui contigo. Isso aí. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham gostado da história do Paulo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E continuem me acompanhando, que vem mais histórias aí pela frente. Até lá.